Bom, mais uma aulinha de literatura com a tia Lu. Agora a gente vai fazer rapidinho uma revisão que a gente vai ver a diferença entre o barroco e o arcadismo. Vamos lá? Bom, primeiro o barroco. Coloquei o barroco. É um estilo de época marcado pela oposição e pelo conflito, o que acaba revelando uma forte angústia existencial. Dessa forma, as obras literárias dessa época apresentavam visões opostas, aproximação de opostos. Por que isso? Porque essa angústia existencial, porque essa oposição, esse conflito. Lembra que eu falei da reforma e a contra-reforma, a reforma protestante, em que criticava a Igreja Católica, as indulgências, e as pessoas começaram a escutar, não é, a pessoa que estava lá criticando, Lutero, no caso. E aí a Igreja, para não perder os fiéis, veio com a contra-reforma, tentando resgatar esses fiéis. Então, houve essa aproximação entre o teocentrismo e o antropocentrismo, entre o sagrado versus o profano, luz versus sombra, paganismo versus cristianismo. Então as pessoas ficavam nessa angústia. Será que isso é certo? Será que isso é pecado? Será que isso não é pecado? Entendeu? O material versus espiritual. Então o que é que era importante para eles, né? O racional versus o irracional. Então essa angústia existencial, porque assim, eles não sabiam se acreditavam mais na Igreja Católica, né? Se o que eles estavam fazendo era pecado, se não era pecado. Então havia muito essa visão, essa aproximação entre os opostos, essa crise, essa angústia existencial. E aí, além do culto ao contraste, o estilo possui também essas características. Eu tenho aí o fusionismo, que é a fusão entre a visão medieval e renascentista, né, entre o trovadorismo e o antropocentrismo. Antítese e paradoxo, isso aí está muito presente, reflete uma época de contraste. Então, as antíteses, né, os paradoxos, que são antíteses bem severas, então, são muito presentes na poesia. Tem muitas palavras que são contrastes, mostrando esse contraste na vida também das pessoas. Né? Pessimismo, a felicidade impossível na Terra, só se realizaria no plano celestial. Então, como eu disse, talvez fosse infeliz aqui, mas fosse feliz no plano celestial. O medo de pecar aqui e ir para o inferno. Tinha muito essa visão. Feísmo, que é a fascinação pela miséria humana, crueldade, dor, podridão e morte. Tratava-se muito isso também estou falando na parte literária também. Rebuscamento, né, a ornamentação excessiva da linguagem, atrelada a um apelo visual. Esse rebuscamento, essas palavras mais cultas, né, difíceis. Hipérbole, que eram exageros literários, e a sinestesia, que era um apelo sensorial, que a sinestesia também uma figura de linguagem, que ela trabalha com os sentidos, o gosto amargo, o cheiro forte, então trabalha com os sentidos, né, os 5 sentidos. Nós temos aí cultismo, o gongorismo, que é exatamente o cultismo, é a palavra culta, né? Ou seja, é um jogo de palavras. Gregório de Matos dava muito cultismo, né? Palavras sinônimos, antônimos, palavras homônimas, trocadilhos, figuras de linguagem. Então, para ler realmente os sonetos da época, né, eram muito cultos, tinha que ter o quê? Tinha que ter saber ler realmente, interpretá-lo. Então, tinha que ter ciência, tinha que ter estudo. Então, tinha também os hipérbatos, né, que é a inversão da sintaxe, a inversão. Eu coloco sujeito atrás, o predicado na frente. Então, é uma inversão de termos da oração, que é bem mais culto. O conceptismo também era outra tendência utilizada no barroco, que era o jogo de ideias. O conceptismo eram conceitos, né? Ou seja, quando você tem um conceito, você segue aquele conceito. Então, são comparações e argumentações engenhosas que você não pode refutar. Os sermões do Padre Antônio Vieira usava o conceptismo, os conceitos, né? Quando ele falava determinado assunto, que ele fazia com analogias, com termos bíblicos com o tempo atual, então você não podia refutar. Você acabava sendo um conceito para a sua vida. Então usava muito esse jogo de ideias para prender a atenção e a pessoa seguir realmente o que ele estava colocando naquelas palavras. Uma morbidez, né, um sentimento de culpa, um medo de estar pecando. Esse carpe diem, porque eles achavam que a vida era muito efêmera, rápido, né? Passava muito rápido, o tempo era muito rápido, e aí tinha que aproveitar o momento.
emprego de medida nova, versos decassílabos, ou seja, cada verso, cada linha do poema, do soneto, tinham 10 sílabas poéticas, né? Principais temáticas: fragilidade humana, nessa questão do crise existencial, fugacidade do tempo, achava que o tempo passava muito rápido, tinha que aproveitar, crítica à vaidade, não é? Contradições do amor, contradições porque é o amor carnal, amor espiritual, então tinha muito isso na parte do barroco. Então, no Brasil, o barroco foi em 1601, foi inaugurado pelo livro Prosopopeia de Bento Teixeira. No Brasil foi em 1561, na verdade. No entanto, as principais autores desse estilo são, assim, Gregório de Matos é o grande nome. Gregório de Matos é o grande nome. Falou em barroco, você vai lembrar da Bahia, que foi lá, né? O centro cultural era lá, e vai lembrar de Gregório de Matos. Se eu falar em barroco, o barroco em Portugal é Boccaccio, também com B. O barroco em Portugal, Boccaccio. O barroco Brasil, aí vem Gregório de Matos, o grande nome. Mas também tem o Padre Antônio Vieira, que era português, mas era mais brasileiro do que português, tanto muito querido lá quanto aqui. O Gregório de Matos, conhecido como Boca do Inferno, já falei sobre isso, porque ele não media as palavras na sua obra satírica. É o representante máximo da poesia barroca brasileira. Sua poesia é assim dividida: poesia lírica ou filosófica, temática amorosa, oposição entre espírito e matéria, fugacidade do tempo, ou seja, era de acordo com realmente a poesia da época, né? Aquela temática amorosa entre o carnal e o espiritual, entre o espírito e matéria, entre o tempo, que era muito fugaz, passava muito rápido, estava na poesia do Gregório. Ele também tinha uma poesia religiosa ou sacra. Nessa poesia ele pedia muito perdão a Deus, temática religiosa, fragilidade humana e medo da condenação divina, como todos tinham medo de ir para o inferno. Então, nessa poesia sacra, ele pedia sempre perdão pelos seus pecados, pelo que ele falava, pelo próprio fato de existir. Existir, eu já estou, de alguma forma, pecando por alguma coisa. E a poesia satírica, essa daí a poesia realmente foi uma crítica social, criticava a escravidão, né? Criticava a exploração econômica e política, né? A vaidade também dos governantes. Então, era por isso chamado Boca do Inferno, por essa poesia dele satírica, né? Ele viajou, foi estudar, voltou e viu a Bahia sendo bem explorada, né? Sendo bem explorada e pessoas sendo, os índios sendo escravizados. Então, tudo isso estava dentro da crítica pautada na poesia do Gregório de Matos. O Padre Antônio Vieira escreveu, e aí lembrar, quando falar em Gregório de Matos, o que ele usava, além dessas nas 3 poesias, o cultismo, era a linguagem culta dele, né? Era mais na parte do Gregório de Matos. O Padre Antônio Vieira, como eu falei que é português, mas bem brasileiro, escreveu os sermões. Escrevia para a igreja, mas eram tão bem feitos, né, que virou literatura mesmo. Então, os sermões, que ele trabalhava o conceptismo, o conceito, analogias, né, tentando fazer comparações com textos bíblicos para o cotidiano, falando sobre essa questão também de pessoais, né, de abandono, de escravidão também. Tudo ou seja, o que se diz nos próprios sermões, né, sobre o ser humano, o que ele pode estar fazendo de errado. Então, ele colocava isso nos sermões e usava o conceptismo. Então, lembrar, Gregório de Matos, cultismo, Padre Antônio Vieira, conceptismo. Agora, a gente vai para o arcadismo. O arcadismo foi o principal movimento literário do século XVIII. Os outros nomes dados ao estilo são setecentismo ou neoclassicismo. A partir deste último, inclusive o neoclassicismo, percebe-se a relação do arcadismo com valores da cultura clássica, ou seja, valores de novo. Vamos agora para o arcadismo. O arcadismo foi o principal movimento literário do século XVIII. Outros nomes dados ao estilo são setecentismo ou neoclassicismo. A partir deste último, que é o neoclassicismo, percebe-se a relação do arcadismo com valores da cultura clássica, ou seja, valores gregos, romanos e renascentistas. Os escritores árcades
são conhecidos por oporem-se ao estilo barroco, inspirando-se em preceitos do iluminismo. Então, o arcadismo também é chamado de neoclassicismo. O classicismo lá do Camões, que era uma cultura pagã, que é a literatura greco-latina, aqui também retorna a cultura pagã, né, com essa inspiração do iluminismo, né, da razão. Então ele faz uma oposição ao barroco, que o barroco era muito no campo religioso, essa questão dessa crise existencial. Aqui não, o arcadismo vai ser algo mais racional. A gente vai ver aqui, ó, o movimento Arcade foi fortemente influenciado pela cultura grega, latina e renascentista. A clareza e a harmonia nos temas e nas formas afastaram das produções literárias a linguagem rebuscada e confusa do barroco. Então, assim, a linguagem agora foi mais simples, nada de muito rebuscamento, algo mais simples e também nada tão confuso. Como a linguagem é mais simples, a vida para eles tem que ser mais simples, certo? Não essa visão, essa crise existencial entre bem e mal, entre pecado ou não. As antíteses e paradoxos que o homem do século XVII passaram a dar lugar ao sujeito racional, que buscava a simplicidade e a racionalidade em suas obras. Então, agora aqui, nada de usar antíteses, porque quando o barroco, o poeta no barroco usava antíteses, ele mostrava isso, né? Palavras contrárias, mostrando essa indecisão dele. Agora não, era algo mais racional. Você buscava essa simplicidade, essa racionalidade na própria natureza. Uma coisa bem mais simples. Tira o que é supérfluo, né? Como era muito exagerado, muito rebuscamento, muita riqueza no barroco, aqui não, aqui coisas mais simples. Além do retorno aos clássicos, o arcadismo também foi muito influenciado pelo iluminismo, que foi um movimento filosófico que compreendia ser a razão o maior valor humano, e pelo desenvolvimento técnico e tecnológico que modernizou os meios de produção da época e produziu um forte êxodo rural e expansão urbana. Ou seja, o iluminismo, iluminar a mente mesmo, né? Foi um momento em que se valorizou as ações humanas, valorizou o humano. Foi um momento de tecnologia, de grande desenvolvimento, expansão das cidades. Então, tudo isso aí foi nessa época do arcadismo, né? Então, as pessoas queriam muito fugir dessa expansão, dessa loucura que estava virando a cidade, né? Com tanta tecnologia para a época. Então, temos aí umas características. Primeiro, o arcadismo era oposição ao barroco, né? Principalmente pela linguagem simples, que não era mais uma linguagem culta, por essa questão de não ter paradoxos, era uma coisa simples, direta, né? A linguagem simples, direta, buscando na natureza a racionalidade, coisa que o barroco não tinha essa razão. Ficavam essa crise existencial. Inspiração iluminista, equilíbrio e busca da perfeição, na natureza principalmente, racionalismo, o bucolismo, quando falo em bucolismo, é exatamente o campo, né? Pastoralismo, eram pastores, se sentiam pastores. É como se fosse um mundo, gente, paralelo. Eu vou já chegar no fingimento poético, aí eu falo sobre isso. Retomada dos valores clássicos, né? Os deuses, o próprio nome arcadismo vem de Arcádia. Lembra Arcádia, que era o quê? Uma região, um lugar lá da Grécia, onde tinha o deus Apolo. E tudo começou na formação de Arcádias, eram grupos de poetas que ficavam falando sobre essa nova tendência literária. Continuando, idealização da mulher, pureza e ingenuidade humana, linguagem simples e objetiva, figuras mitológicas presentes, uso de pseudônimos, fingimento poético. Os autores, né, colocavam nomes falsos, pseudônimos, como se fosse falar de um mundo paralelo. Como existe essa tecnologia, essa expansão urbana, eles queriam fugir um pouco para coisas mais simples. Isso, a natureza. Eles seriam pastores e eles iam descrever campos, né, algo mais, uma coisa mais simples, que ele conseguisse sair daquela agitação. Aí esse fingimento poético é porque eles fingiam, entre aspas, uma vida paralela em que muitos poetas tinham seus pseudônimos, né, quando faziam lá as poesias. Vamos já falar sobre isso também. Preferência por sonetos e a temática cotidiana e valorização da natureza. Aí eu tenho como autores o Cláudio Manuel da Costa, que exatamente com Arcádia, que foi criada aqui, ele fez o livro Obras, que iniciou o arcadismo no Brasil. Ele foi advogado,
ele foi preso porque ele foi denunciado por fazer parte, denunciado por ser participante, né, da Inconfidência Mineira. E aí, no caso, lembrar que nós estamos agora no arcadismo em Minas Gerais, centro econômico, né, da colônia, que é Minas Gerais. Então, assim, nós estamos falando muito lá de Minas, saímos da Bahia, né, Barroco, Bahia, arcadismo, Minas, né, mais sudeste. Então, ele foi acusado de participar da Inconfidência Mineira, foi preso, era advogado, e ele tinha um pseudônimo ao fazer suas poesias, é Gloucester Saturnio, pseudônimo dele. E os temas que ele escolhiam eram temas como brevidade da vida, solidão, fugacidade dos sentimentos, sentimentos que as pessoas, fugazes, que passavam logo. O sofrimento, na verdade, sim, foi o que mais pesou na poesia dele. Né? Falava muito sobre esse sofrimento. E ele também fez um poema épico. O que é um poema épico? Né? É epopeia, o poema épico é um poema narrativo, mas todo metrificado, né? Que esse poema, ele exalta um povo, ele exalta um herói. E aí, no caso, ele fez um poema épico, falando sobre exatamente Vila Rica, a origem da cidade Vila Rica. Só que esse poema épico dele não era um poema lembrando Camões lá do classicismo, com os Lusíadas, mas era um poema que ele era mais simples pela questão de não ser tão tradicional. Por exemplo, ele não tinha o número de versos, não tinha, eram versos mais sem rimas, a estrofação é diferente, os estrofes, então era lembrando realmente o poema de Camões, os Lusíadas, mas ele trazia algo mais simples, na questão tradicional do poema épico, né? Tem que ter toda aquela metrificação, aquelas versos mais livres. Mas não deixou de ser um poema épico, gente. Depois dele, eu vou pular para esse último aí, Tomás Antônio Gonzaga. Tomás Antônio Gonzaga também, né, foi estudado, advogado, também acharam que era participante também da Inconfidência Mineira, ele acabou também sendo preso, e ele escreveu um dos poemas mais conhecidos quando se fala em arcadismo, né, que é o Marília de Disseu. Na nossa apostila tem lá o Marília de Disseu, para vocês darem uma lidinha. E aí lembrar que esse poema lembra muito a própria vida dele. Primeiro porque ele tinha pelo menos 40 anos e se apaixonou por Maria Doroteia de Seixas, uma jovem de 18 anos. Então, assim, eles estavam apaixonados, estavam noivos, só que ele foi preso, foi exilado. E aí, por conta da Inconfidência, ele acabou não casando com ela. Né? Foi exilado, foi para outro país e acabou casando com outra pessoa com o passar do tempo. E ele escreveu o Marília, que no caso dizem os críticos que é Doroteia, e ele o Disseu. Exatamente, Marília de Disseu, ele faz um poema exaltando, idealizando a mulher. Né? Também é um poema que fala sobre essa questão do amor idealizado por Marília, né? Que era a Doroteia. Então vale a pena vocês darem uma conferida, darem uma lidinha no Marília de Disseu, porque quando se fala em arcadismo, lembra-se logo do Tomás Antônio Gonzaga com Marília de Disseu. Muito, muito, muito falado realmente em se tratando de arcadismo. Ele também escreveu, não só Marília de Disseu, ele escreveu cartas chilenas. Cartas chilenas também que era como se fosse uma troca de cartas, em que eles, nessa troca de cartas com o outro poeta, ele fazia severas críticas ao governo da época, na Bahia, né? O que eu posso dizer? Os impostos, né, a escravidão, as cadeias. Então ele fazia algumas críticas ao governo da época dentro do livro lá, Cartas Chilenas. Depois dele, aí sim, eu vou para o Basílio da Gama. Né? O Basílio da Gama, ele escreveu Uruguai. O Uruguai também é um poema épico, igual Vila Rica, né? Igual os Lusíadas, aquele mesmo formato. É um poema épico. O Uruguai trata-se realmente da guerra travada entre Espanha, Portugal por terras e os indígenas também. Então fala tudo sobre essa guerra Uruguai. Agora aqui é diferente lá do Vila Rica. Aqui realmente ele fez estilo Camões, né, com toda aquela estrofe, com as rimas, do jeito
dos Lusíadas, né, tradicionalmente uma linguagem para uma estrutura de um poema épico. Então ele fala sobre essa guerra e ele exalta, nessa guerra ele é até anti-jesuíta. Né? Ele nessa guerra ele fala sobre o Marquês de Pombal, enaltece um pouco, porque até então ele era tipo apadrinhado pelo Marquês de Pombal. E o último aí, o Santa Rita Durão, ele escreveu Caramuru. Eu até falei que tem um filme, Caramuru, que é também épico, né? Que fala, o tema dele é exatamente o descobrimento da Bahia. Por quem? Pelo português, o Diogo Álvares, que naufraga aqui. E aí, quando os índios vêm, né, para tipo, atacá-lo, ele tá com arma de fogo. E quando ele atira, para os índios, aquilo ali é uma coisa absurda. Ele fica sendo chamado como filho do trovão, né, por conta da arma que ele tem, que ele traz. E ele acaba se apaixonando por uma índia, né, mas também tem um pouco da valorização da cultura e da floresta, porque a Arcadia tem que lembrar bem da natureza. Então retrata muito essa floresta, a natureza do Brasil aqui nesse poema do Caramuru. E ele se apaixona pela Paraguaçu, acaba levando para casar com ela, né, leva para Portugal, e aí não tem um episódio que as índias todas seguem, né, quando ele vai no barco acabam morrendo afogadas. Se apaixonam por ele também. Então, assim, é muito interessante o Caramuru. O filme é bem engraçado, assim, um tom mais de humor, mas não deixa de ser também mais uma epopeia. Você percebe que aqui no arcadismo nós temos poemas épicos, né? Nós temos o Vila Rica, nós temos o Uruguai, nós temos o Caramuru, que são poemas que sempre retratam ou um povo, ou um herói, ou exaltam também a própria natureza, que é um dos temas, um dos tópicos do arcadismo. Então, assim, eu espero que vocês tenham, pelo menos, tendo compreendido, para fazer uma revisão. Não esqueçam de ler a apostila, fazer um resumo, um mapa mental, colocar autores, características, para que você faça uma boa prova, tá bom? Um grande beijo da Tia Lu e até a próxima, gente.